Apostila: Militares na Administração da Aeronáutica. Capítulo 2. Poderes vinculados à administração pública. Você deve estar se perguntando: tá, mas quais os poderes do Estado vinculados à administração pública? Onde a administração pública se relaciona com o que foi visto? São muitas dúvidas, não são? Vamos buscar responder suas dúvidas estudando os poderes na administração pública logo a seguir. Tópico 2.1. Poderes na administração pública. Quando tratamos de poderes administrativos, não estamos falando de faculdade, mas de verdadeiros poderes-deveres utilizados na busca da promoção e defesa dos interesses públicos. Barbieri, 2015. Os poderes administrativos são, na realidade, deveres. Sobre as características dos poderes administrativos, de acordo com Barbieri 2015, temos: são poderes irrenunciáveis, ou seja, o administrador não pode nunca abrir mão deles. Não existe a possibilidade de negociação de poderes, porque sempre deverá haver a promoção do interesse público. São condicionados, ou seja, restritos aos limites da lei. Por isso, quando a lei atribui um poder, há uma linha que separa o exercício deste poder e o abuso. São aplicados sempre para a promoção da coletividade, para o Estado atingir, de fato, os objetivos que a sociedade deseja. Poder vinculado. No exercício do poder vinculado, a lei tipifica, de forma objetiva e clara, a situação em que o agente público deve agir e que comportamento deve ser adotado. Preenchidos os requisitos legais, o administrador é obrigado, poder-dever, a atuar de acordo com o previamente definido em lei. Todos os requisitos ou elementos do ato administrativo são vinculados ou regrados, o que permite que o ato seja objeto de controle de legalidade por parte do Poder Judiciário e da própria administração, autotutela. Dessa maneira, no tocante aos atos vinculados, não é possível à administração pública formular considerações de oportunidade e conveniência, sendo certo que sua atuação está limitada nos estritos conteúdos legais. Assim, conclui-se que o poder vinculado da administração pública obriga o administrador a obedecer ao princípio da legalidade, e, dessa forma, somente poderá produzir atos administrativos desde que estejam em consonância com a lei, não havendo flexibilidade sobre a execução do ato, tendo em vista que está diretamente vinculado à lei. Exemplos na esfera militar: transferência de ofício para a reserva remunerada do militar que atingir a idade limite descrita no artigo 98, inciso 1 da Lei 6.880 de 1980. Reforma prevista no artigo 106, inciso 1 da Lei 6.880 de 1980. Demissão ex officio do oficial que tomar posse em cargo ou emprego público permanente estranho à sua carreira. Artigo 142. Parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal de 1988, e artigo 117 da Lei 6.880 de 1980. Poder discricionário. Pelo poder discricionário, o administrador tem a liberdade de praticar a ação, observando critérios de conveniência, necessidade, oportunidade e conteúdo do ato, mas dentro dos limites impostos pela lei. A conveniência se identifica quando o ato interessa, convém ou satisfaz ao interesse público. A oportunidade quando o ato é praticado no momento adequado à satisfação do interesse público. O poder discricionário tem como base a autorização legal conferida ao administrador público para que decida, nos limites da lei, sobre a conveniência e oportunidade da prática do ato discricionário, bem como de escolher seu conteúdo, sendo passível de análise sobre o mérito administrativo. O poder discricionário é necessário porque seria impossível que o legislador previsse todas as situações possíveis para os diversos comportamentos administrativos. Não se deve confundir, todavia, esse poder com arbitrariedade, pois o agente público não possui liberdade completa para a prática do ato, ele deve agir apenas nos limites previamente concebidos na norma autorizativa. Exemplos na esfera militar: licenciamento ex officio de militares temporários por conveniência do serviço, artigo 121, parágrafo 3º, alínea B, da Lei 6.880 de 1980.
agravamento ou atenuação de punições disciplinares impostas por seus subordinados quando a autoridade competente a julgar insuficientes ou excessivas em face da transgressão cometida. Artigo 50 do RDE. Relevação do cumprimento de punição disciplinar quando a autoridade competente verificar que a reprimenda surtiu o efeito desejado. Artigo 51, inciso 1 do RDE. Poder hierárquico. O poder hierárquico é o poder de que dispõe o executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos e a atuação de seus agentes, estabelecendo assim a relação de subordinação. Importante esclarecer que hierarquia se caracteriza pela existência de níveis de subordinação entre órgãos e agentes públicos, sempre no âmbito de uma mesma pessoa jurídica. Meirelles, 2007. Assim, podemos verificar a presença da hierarquia entre órgãos e agentes na esfera interna da administração direta do Poder Executivo. União. As Forças Armadas estão inseridas na sua estrutura orgânica, ou então hierarquia entre órgãos e agentes internamente de uma fundação pública. Administração indireta. Esse poder caracteriza-se pelo poder de comando de agentes administrativos superiores sobre seus subordinados, contendo a prerrogativa de ordenar, fiscalizar, rever, delegar tarefas a seus subordinados. É o poder que dispõe o executivo para distribuir e organizar as funções de seus agentes e órgãos, estabelecendo relação de subordinação entre seus servidores. Tal subordinação, vale destacar, é de caráter interno, somente é aplicável dentro da própria administração pública. A hierarquia estabelece relações de coordenação e de subordinação entre os agentes públicos, adquirindo, assim, uma feição de subordinação escalonada, com o objetivo de ordenar as atividades administrativas. Para a preservação do princípio hierárquico, é indispensável mencionar que o descumprimento de ordem de superior hierárquico constitui-se em ato ilícito, passível de punição administrativa e penal. Assim, o servidor público subalterno deve estrita obediência às ordens e demais instruções legais de seus superiores. O poder hierárquico está intrinsecamente relacionado às funções institucionais dos militares, com fulcro na Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 142, caput, assegurando às Forças Armadas o importante papel de instituições nacionais permanentes e regulares, estruturadas com base no binômio hierarquia-disciplina. A estrutura hierárquica das Forças Armadas está consolidada, em nível infraconstitucional, no artigo 14, parágrafo 1º da Lei nº 6.880 de 80, Estatuto dos Militares, que reflete o pleno exercício do poder hierárquico no âmbito da caserna. Poder disciplinar. O poder disciplinar é o poder de punir internamente não só as infrações funcionais dos servidores, sendo indispensável não só a apuração regular da falta, mas também as infrações de todas as pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da administração. Decorre da supremacia especial que o Estado exerce sobre todos aqueles que se vinculam à administração. Quando houver apuração de infração funcional cometida por agente público, o poder disciplinar decorrerá do poder hierárquico, na medida em que haverá descumprimento de dever funcional, cabendo ao superior hierárquico o controle da atuação de seus subordinados. O exercício do poder disciplinar é obrigatório, poder-dever, o que significa dizer que a infração administrativa, uma vez identificada ou denunciada, deve ser apurada. Assim, não há margem de discricionariedade ao administrador com relação ao exercício do poder disciplinar. Também não se confunde com o poder punitivo do Estado, que é realizado por meio do Poder Judiciário e é aplicado com finalidade social, visando a repressão de crimes e contravenções devidamente tipificados nas leis penais. Em se tratando de servidor público, as penalidades disciplinares vêm definidas dos respectivos estatutos, como é o caso dos servidores públicos federais, regidos pela Lei nº 8.112 de 90. Além disso, a lei costuma dar à administração o poder de levar em consideração, na escolha da pena, a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela proverem para o serviço público, artigo 128 do Estatuto Federal, Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 90, e artigo 252 do Estatuto Estadual. Também é lei de introdução às normas do direito brasileiro, Decreto-Lei nº 4.657 de 42,
com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.655 de 2018, contém norma semelhante no artigo 22, parágrafo 2º, aplicável aos gestores públicos. Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela proverem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. Não se pode falar que exista aí discricionariedade, no sentido de liberdade de escolha da sanção, segundo critérios de oportunidade e conveniência, mérito do ato administrativo, uma vez que a decisão tem que ser adequadamente motivada e deve basear-se em fatos devidamente apurados em processos administrativos em que se assegure a observância do devido processo legal, especialmente o direito de defesa e contraditório, tal como previsto no artigo 5º, inciso 60, da Constituição, de Pietro, 2018. Seria inaceitável que a sanção pudesse ser escolhida segundo critérios de oportunidade e conveniência. Por outras palavras, deve haver uma relação de adequação e proporção entre os fatos apurados e a penalidade aplicada. No âmbito das Forças Armadas, o artigo 14, parágrafo 2º da Lei nº 6.880 de 80, Estatuto dos Militares, define os contornos da disciplina na esfera militar. Nesse diapasão, o Decreto nº 76.322, de 22 de setembro de 1975, aprovou o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica, RDAER, importante ferramenta na contenção de desvios disciplinares cometidos pelos integrantes da Força Aérea Brasileira, fruto do exercício do poder disciplinar no âmbito de convivência das organizações militares. Poder regulamentar. O poder regulamentar caracteriza-se como uma das formas pelas quais se expressa a função normativa do Poder Executivo. Pode ser definido como aquilo que cabe ao chefe do Poder Executivo da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos municípios, no sentido de editar normas complementares à lei, para sua fiel execução. Doutrinariamente, admitem-se dois tipos de regulamentos: o regulamento executivo e o regulamento independente ou autônomo. O primeiro complementa a lei, ou, nos termos do artigo 84, inciso 4 da Constituição, contém normas para a fiel execução da lei. Ele não pode inovar na ordem jurídica, criando direitos, obrigações, proibições, medidas punitivas, até porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, conforme artigo 5º, inciso 2, da Constituição. Ele tem que se limitar a estabelecer normas sobre a forma como a lei vai ser cumprida pela administração. Manifesta-se, ordinariamente, por meio de decretos. O regulamento autônomo ou independente inova na ordem jurídica, porque estabelece normas sobre matérias não disciplinadas em lei. Ele não completa nem desenvolve nenhuma lei prévia. Contudo, o tema é controverso, pois há intérpretes que não aceitam o regulamento autônomo na sua configuração conceitual de autonomia, com caráter normativo, disciplinando assuntos que, a bem da verdade, escapariam de sua competência. Além do decreto regulamentar, o poder normativo da administração ainda se expressa por meio de resoluções, portarias, deliberações, instruções, editadas por autoridades que não o chefe do executivo. O artigo 87, parágrafo único, inciso 2 da Constituição da República, outorga aos ministros de Estado competência para expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos, de Pietro, 2009. Há, ainda, os regimentos, pelos quais os órgãos colegiados estabelecem normas sobre o seu funcionamento interno. Todos esses atos estabelecem normas que têm alcance limitado ao âmbito de atuação do órgão expedidor. Não têm o mesmo alcance nem a mesma natureza que os regulamentos baixados pelo chefe do Executivo, de Pietro, 2008. Em todas essas hipóteses, o ato normativo não pode contrariar a lei, nem criar direitos, impor obrigações, proibições, penalidades que nela não estejam previstos, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Artigo 5º, inciso 2 e 37, caput, da Constituição da República. Poder de polícia. A partir da Constituição Federal e das leis em nosso ordenamento jurídico, foram conferidos vários direitos aos cidadãos, que, por sua vez,
tem o seu pleno exercício vinculado ao bem-estar social. Assim, é por meio do poder de polícia que a administração limita o exercício dos direitos individuais e coletivos com o objetivo de assegurar a ordem pública, estabelecendo assim nível aceitável de convivência social. É o poder deferido ao Estado, necessário ao estabelecimento das medidas que a ordem, a saúde e a moralidade pública exigem. O princípio norteador da aplicação do poder de polícia é a predominância do interesse público sobre o interesse privado. O poder de polícia resume-se na prerrogativa conferida à administração pública para, na forma e nos limites legais, condicionar ou restringir o uso de bens, o exercício de direitos e a prática de atividades privadas, com o objetivo de proteger os interesses gerais da coletividade. Assim, é a atividade do Estado que consiste em limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público, mesmo sendo considerado como poder discricionário da administração. O poder de polícia é controlado e limitado pelo ordenamento jurídico, que regula a atuação da própria administração. Isso porque o Estado deve sempre perseguir o interesse público, mas sem que haja ofensa aos direitos individuais garantidos por lei. Dessa forma, podemos concluir que o poder de polícia é um poder de vigilância, cujo objetivo maior é o bem-estar social, impedindo que os abusos dos direitos pessoais possam ameaçar os direitos e interesses gerais da coletividade. Portanto, decorre do poder de polícia a aplicação de sanções para fazer cumprir suas determinações, fundamentadas na lei, e, assim, diversas são as sanções passíveis de aplicação, previstas nas mais variadas e esparsas leis administrativas, que podem ser aplicadas no âmbito da atividade de polícia administrativa. Poder de polícia administrativa. O objetivo principal do poder de polícia administrativa é manter a ordem pública em geral, atuando em situações em que é possível a prevenção de possíveis cometimentos de infrações legais. Entretanto, poderá atuar tanto preventivamente como de forma repressiva. Porém, em ambos os casos, a atuação da polícia administrativa tem a finalidade de evitar e impedir comportamentos dos indivíduos que possam causar prejuízos para a sociedade. O poder de polícia administrativa visa a proteção específica de valores sociais, vedando a prática de condutas que possam ameaçar a segurança pública, a ordem pública, a tranquilidade e bem-estar social, saúde e higiene coletiva, a moralidade pública, entre outras atribuições. É importante esclarecer que o poder de polícia administrativa incide sobre atividades e sobre bens, não diretamente sobre os cidadãos. Haja vista que não existem sanções aplicadas decorrentes do poder de polícia administrativa que impliquem em restrição ao direito de liberdade das pessoas, como detenção e prisão. Assim, várias são as sanções decorrentes do poder de polícia administrativa, tais como multa administrativa, demolição de construções irregulares, apreensão de mercadorias com entrada irregular no território nacional, interdição de estabelecimentos comerciais que estão em desacordo com a lei, embargos administrativos a obras, entre outras atribuições. Tópico 2.2. Poder de polícia judiciária e de polícia investigativa. A Constituição da República estabelece uma distinção entre as funções de polícia judiciária e as funções de polícia investigativa. Com efeito, enquanto os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 144 da Carta Magna, Constituição, outorgam à Polícia Federal atribuições para apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repreensão uniforme, segundo se dispuser em lei, bem como prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e descaminho. O inciso 4 estabelece que a Polícia Federal destina-se a exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. Portanto, a função investigativa está descrita nos dois primeiros incisos, 1 e 2, de maneira distinta das funções de polícia judiciária. Destarte: por funções de polícia investigativa devem ser entendidas as atribuições ligadas à colheita de elementos informativos quanto à autoria e materialidade das infrações penais.
Por outro lado, a expressão polícia judiciária está relacionada às atribuições de auxiliar o Poder Judiciário, cumprindo ordens judiciárias relativas à execução de mandados de prisão, busca e apreensão, condução coercitiva de testemunhas, entre outras atribuições. Portanto, a Constituição da República, no seu artigo 144, parágrafo 4º, prevê que a Polícia Civil tem funções de polícia judiciária e de apuração de infrações penais. Observa-se uma clara distinção entre as funções de polícia judiciária e funções de apuração de delitos. Contudo, há autores que não contemplam a divisão de atribuições, entendendo que a Polícia Judiciária atua, a um só tempo, auxiliando o Poder Judiciário e apurando as infrações penais. A Polícia Militar, via de regra, exerce a função de polícia administrativa, ostensiva, objetivando prevenir, impedir a prática de delitos, com base no artigo 144, parágrafo 5º da Constituição da República. É imperioso destacar que uma mesma polícia pode exercer diversas funções. Como exemplo, quando um policial militar anda fardado pelas ruas, atua no exercício de funções típicas de polícia administrativa, pois objetiva impedir a prática de crimes, preservando a ordem pública. Por sua vez, supondo a prática de um crime militar por um policial militar do Estado do Rio de Janeiro, as investigações do delito ficarão sob a responsabilidade da própria Polícia Militar em momento, cujo encarregado, função similar, na Polícia Civil, a do delegado, agirá no exercício de função de polícia investigativa. Por derradeiro, segundo o artigo 8º, a linha C, do Código de Processo Penal Militar, CPPM, incumbe à Polícia Judiciária Militar cumprir os mandados de prisão expedidos pela Justiça Militar. A atribuição está inerente às funções de Polícia Judiciária Militar. No que concerne às Forças Armadas, o raciocínio é o mesmo. Como exemplo, se houver a prática de crime militar de motim, caberá a apuração do delito à respectiva força, sendo designado um oficial para exercer a função de encarregado. Feita a apuração, o inquérito policial militar será encaminhado para a Justiça Militar da União. Diferenças entre polícia administrativa e polícia judiciária. Diante dos conceitos e explicações acima, passamos a identificar as principais diferenças entre a atuação da polícia administrativa e da polícia judiciária. A polícia administrativa é regida pelas normas do direito administrativo, sendo considerada infração administrativa não observância aos preceitos normativos constantes das normas e regulamentos administrativos, enquanto que a polícia judiciária é regulamentada pelas normas do direito penal e processual penal. A atividade de polícia administrativa é executada pelos órgãos e agentes públicos escalonados e mantidos pela administração pública. A polícia judiciária, por sua vez, tem suas atividades executadas privativamente por organizações especializadas no combate e repreensão à prática criminosa, ou seja, pela Polícia Civil e Polícia Federal, via de regra. As penalidades, no caso da polícia administrativa, incidem exclusivamente em produtos e serviços, enquanto as penalidades previstas para a atuação da polícia judiciária recaem sobre pessoas, podendo, em alguns casos, ocorrer em face de apreensão de produtos, desde que sejam de origem criminosa. Tópico 2.3. Características do poder de polícia. A doutrina administrativa majoritária considera as principais características do poder de polícia: a autoexecutoriedade, a coercibilidade, a discricionariedade e o limite do poder de polícia. Essas características estão descritas a seguir. Autoexecutoriedade. Constitui prerrogativa aos atos emanados por força do poder de polícia a característica da autoexecutoriedade imediatamente a partir de sua edição. Isso ocorre porque as decisões administrativas trazem em si a força necessária para sua autoexecução. Os atos de autoexecutoriedade do poder de polícia são aqueles que podem ser materialmente implementados pela administração, de maneira direta, inclusive mediante o uso de força, caso seja necessário, sem que a administração pública precise de uma autorização judicial prévia. A autoexecutoriedade dos atos administrativos fundamenta-se na natureza pública da atividade administrativa, que observa o interesse público.
Assim, a faculdade de revestimento do ato administrativo pela característica da autoexecução de seus próprios atos se manifesta principalmente pela supremacia do interesse público sobre o particular. Coercibilidade. Trata-se da imposição coercitiva das decisões adotadas pela administração pública, objetivando a garantia do cumprimento, mesmo que forçado, do ato emanado mediante o poder de polícia. Cumpre esclarecer que todo ato de polícia tem caráter imperativo e obrigatório, ou seja, temos a possibilidade de administração pública, de maneira unilateral, criar obrigações para os administrados, ou, então impor-lhes restrições. Dessa forma, não existe ato de polícia de cumprimento facultativo pelo administrado, haja vista que todo ato adotado com fundamento no poder de polícia admite a coerção estatal, a fim de torná-lo efetivo, sendo certo que tal coerção independe de prévia autorização judicial. Discricionariedade. Os atos discricionários são aqueles que a administração pública pode praticar com certa liberdade de escolha e decisão, sempre dentro dos termos e limites legais, quanto ao seu conteúdo, seu modo de realização, sua oportunidade e conveniência administrativa. Dessa maneira, na edição de um ato discricionário, a legislação outorga ao agente público certa margem de liberdade de escolha, diante da avaliação de oportunidade e conveniência da prática do ato. Limites do poder de polícia. Muito embora a discricionariedade seja característica do ato emanado com fundamento no poder de polícia, a lei impõe alguns limites quanto à competência, à forma e aos fins almejados pela administração pública, não sendo o poder de polícia um poder absoluto, visto que encontra limitações legais. Não podemos perder de vista que toda atuação administrativa, seja em que esfera for, deve obediência ao princípio administrativo constitucional da legalidade, devidamente previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Assim, toda atuação administrativa pautada dentro dos limites legais, seja quanto à competência do agente que executou a atividade administrativa ou então a forma em que foi realizada, será considerada um ato legal e legítimo, desde que atenda ao interesse público. De outra forma, o ato administrativo que for praticado com vícios de competência, ilegalidades, ilegitimidades, ou, ainda, que contraria o interesse público, será considerado um ato ilegal, praticado com abuso ou desvio de poder. Os limites impostos à atuação do poder de polícia se destinam a vedar qualquer manifestação administrativa revestida de arbitrariedade e ilegalidade por parte do agente público, sendo certo que todo e qualquer ato administrativo poderá ser levado à análise de legalidade pelo Poder Judiciário, que tem o poder jurisdicional de anular ato ilegal ou ilegítimo. Tópico 2.4. Abuso de poder. Conforme Lei Federal nº 8.429 de 92, o exercício ilegítimo das prerrogativas conferidas pelo ordenamento jurídico à administração pública caracteriza, de modo genérico, o denominado abuso de poder. Dessa maneira, o abuso de poder ocorre diante de uma ilegitimidade, ou diante de uma ilegalidade, cometida por agente público no exercício de suas funções administrativas, o que nos autoriza a concluir que o abuso de poder é uma conduta ilegal cometida pelo agente público, e, portanto, toda atuação fundamentada em abuso de poder é ilegal. Importante destacar que é plenamente possível o abuso de poder assumir tanto a forma comissiva, ativa, quanto a omissiva, ou seja, o abuso tanto pode ocorrer devido a uma ação ilegal do agente público, quanto de uma omissão considerada ilegal. O abuso de poder pode ocorrer de duas maneiras: excesso de poder ou desvio de poder, desvio de finalidade. Excesso de poder ocorre quando o agente público atua fora dos limites de sua competência, ou seja, o agente público não tem a competência funcional prevista em lei para executar a atividade administrativa. Desvio de poder, desvio de finalidade. Ocorre quando a atuação do agente é pautada dentro dos seus limites de competência, mas contraria a finalidade administrativa, que determinou ou autorizou a sua atuação.